Olá, olá a todos. É com muita honra, então, que nós vamos dar início à aula inaugural da disciplina de Bioética e Biodireito do curso da graduação da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. É uma honra contar com a presença do professor Rafael Esteves. Professor Rafael Esteves, ele é mestre e doutor, ele é doutor pelo PPG Bios, que é um curso em associação entre a UFRJ, Fiocruz, UERJ e UF. Ele é professor adjunto do Departamento de Direito Civil, também na Faculdade Nacional de Direito, e é professor colaborador também do PPG Bios, que é esse programa de pós-graduação estrito sensu em bioética aplicada à saúde coletiva. Agradeço, professor Rafael, pela sua presença. Agradeço também a professora convidada, a professora Sabrina Giukowski. Ela é doutoranda e mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. E ela foi aprovada, então, em primeiro lugar, no último concurso de professor substituto do Departamento de Direito Civil, também da Faculdade Nacional de Direito. Grande prazer, eu agradeço também a professora Sabrina. É uma honra contar com a presença de vocês, né, para poder conversar, para a gente falar um pouco sobre a bioética e biodireito. Com certeza isso será muito enriquecedor, irá aprofundar muito o conhecimento dos nossos alunos. Tá? Bom, para iniciar, então, eu passo a palavra ao professor Rafael, para que ele possa falar um pouco sobre a matéria, qual eu novamente agradeço a presença e a disponibilidade, né, de compartilhar conosco esse seu conhecimento sobre a matéria. Tá? Eu agradeço e passo a palavra ao professor Rafael. Obrigado, professora Andréia. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que venham assistir esse nosso vídeo. Agradeço o convite, agradeço principalmente porque é um tema que é especialmente do meu interesse e que, de alguma maneira, afeta a vida de todos, né? Então, por conta disso, eu preparei uma fala que contemplasse, da melhor maneira possível, aquilo que se relaciona à compreensão do que é biodireito e do que é bioética. Embora esse vídeo ele se destine, né, à nossa matéria bioética e biodireito, é algo que eu coloco aqui para todo aquele que venha a assistir, né, e que tem interesse na matéria. Então, eu me dirijo a todo interessado nesse tema e para aqueles que já têm um conhecimento, eu peço a compreensão de abordar de uma maneira tão simplificada e de alguma maneira, me esquivar dos problemas mais específicos, para que a gente consiga ter uma compreensão básica, compartilhar uma compreensão básica sobre esses temas, né, e cada um poder enxergar o potencial de cada tema dentro da complexidade da vida contemporânea, daquilo que envolve a todos nós, tá bom? Então, eu estruturei a minha fala em 3 partes. A primeira parte, ela se relaciona a uma compreensão do que é e de onde está o biodireito. Em qual lugar do direito estaria o biodireito. A segunda parte, sobre a bioética, sobre o surgimento da bioética e sobre as principais correntes da bioética na nossa sociedade brasileira e, de uma forma geral, nas sociedades, né, do Ocidente. E, num terceiro momento, mostrar como o biodireito e bioética interagem em face das situações concretas, como que um e outro, de alguma forma, compartilham interesses comuns e oferecem soluções diferentes e complementares. Ok? Bom, sobre o biodireito, a compreensão, que talvez seja a compreensão, digamos, mais generosa, é imaginar uma área, ou imaginá-lo como uma área, um ramo, um novo ramo do direito. Tá? Novo, não no sentido de essencialmente contemporâneo, mas novo no sentido de um estudo sistemático sobre a sua temática. Porque alguns temas sobre os quais o biodireito se ocupa são temas tradicionais das áreas já sedimentadas na ciência jurídica. Então, o biodireito, de certa maneira, ele rompe
com uma rigidez cartesiana do discurso científico em tentar quase que emoldurar áreas do conhecimento, né? Algo que é um fenômeno, aí sim, um fenômeno contemporâneo, porque a gente pode assistir, inclusive, em outras áreas do conhecimento ou nas ciências chamadas ciências duras. A física, a matemática se comunicando para novas soluções contemporâneas, né? Então, isso também acontece nas ciências sociais, isso também acontece no direito. Essa abertura, digamos assim, sistemática, no sentido de que as áreas do conhecimento interajam para o seu enriquecimento e para soluções que envolvam uma complexidade de interesses na contemporaneidade, é um fenômeno também científico. E isso, de certa maneira, é muito característico naquilo que nós podemos compreender como biodireito. Porque o biodireito, ao reconhecê-lo, digamos assim, como uma área autônoma, não quer dizer uma área fechada, hermética, e sim uma área com instrumental jurídico próprio e adequado para a solução daquilo com que ele se compromete. Ou seja, o biodireito, como área do estudo sistemático da ciência jurídica, como área, né, que esteja dentro da epistemologia jurídica, ele se comunica pela sua própria necessidade com outras áreas do conhecimento, mas também se comunica internamente com as outras áreas tradicionais do direito. Então, antes, né, de fornecer, de sugerir, na verdade, uma compreensão conceitual do que é biodireito, imaginem o seguinte: a divisão tradicional que havia entre direito público e direito privado, né? Isso emoldura muito bem essa visão tradicional cartesiana do discurso científico, de isolar as áreas para uma análise mais detida de cada tema, quase que separando completamente, né? Algo que hoje, né, já se verifica a necessidade de interação, né, seja numa perspectiva de diálogo de fontes, como, por exemplo, a professora Cláudia Lima Marques propõe, né, seja numa filtragem constitucional e na constitucionalização de áreas do direito, inclusive no direito privado, como vindo da Itália para o Brasil, tem o direito civil constitucional ou direito civil na legalidade constitucional, né? Então, é um fenômeno também no direito a queda, a ruína desses muros dentro das suas áreas típicas, né? Assim como o reconhecimento, enfim, da sua interação com outras áreas, não só da ciência, das ciências sociais, das humanidades em geral, inclusive em áreas, né, das ciências da vida, das ciências exatas e por aí vai. Então, o biodireito, ele reúne essas várias áreas, ele se comunica com essas várias áreas que nós já conhecemos do direito. Então, ainda que a pessoa que esteja ouvindo aqui não seja um estudante de direito, tem situações do direito que são muito comuns à vida de todos, né? Aquilo que rege, por exemplo, o nosso dia a dia, no que se refere às compras, aos serviços que nós tomamos, né? A constituição da nossa família, os direitos que a envolvem, eventualmente o exercício de algumas atividades profissionais, o pagamento de tributos, que, tirando a morte, é outra certeza da vida de todos nós. Então, tudo isso são áreas muito conhecidas do direito que estão no nosso cotidiano, né? Assim também é o biodireito. Assim também é o biodireito. Então, o que ele traz de novo? Né? Ele traz de novo a tentativa de oferecer soluções jurídicas para problemas que envolvam tecnociências e sistemas vivos. E eu vou partir dessa compreensão para então tentar caracterizar o biodireito. Tecnociências e sistemas vivos. Bom, por que tecnociência? Né? Porque estamos falando de ferramentas que atuam sobre as vidas, e aí não só a vida humana,
né, atuam sobre as vidas e sobre os sistemas vivos dentro de uma prática qualificada, que seria a técnica, né, fundamentadas em um conhecimento científico e uma produção científica. Seja da área, por exemplo, da biologia, da química, da física, da medicina, da antropologia, da sociologia, da economia, né? Então, quando você tem um conhecimento científico associado a uma ferramenta de aplicação técnica, você teria uma tecnociência. Então, você pode pensar em tecnociência desde o respirador artificial que vai sustentar a vida de alguém numa UTI, até eventualmente a um índice econômico que vai determinar o investimento em uma determinada área estratégica de um município, de um estado ou da própria federação. Você tem ali, né, um domínio da ciência, por exemplo, da economia, da estatística, que vai elaborar aquele índice e que vai autorizar a aportar recursos, colocar recursos numa determinada área. Isso é uma tecnociência. E é uma tecnociência que vai afetar sistemas vivos, né? Por que sistemas vivos? Porque quando a gente fala de biodireito, não só a vida humana ela é alvo dessa tecnociência, né? Nós temos toda a vida senciente, ou seja, aquela vida que é capaz de sentir e, sobretudo, de sofrer, e aqui incluindo animais não humanos, né? Como temos também os sistemas vivos dentro de uma perspectiva ecológica. Então, temos sistemas vivos, temos ecossistemas, temos biomas que são também impactados por essas ferramentas tecnocientíficas. Então, por exemplo, um objeto de interesse do biodireito o estudo de risco sobre a liberação de organismos geneticamente modificados na natureza. Não é só uma questão de consumo de transgênicos. Aqui, peço a permissão de quem estiver ouvindo e tiver um conhecimento melhor da área, que me permita tratar de transgênico e organismo geneticamente modificado como sinônimos, apenas para simplificar. Tá? Então, as soluções, digamos assim, tradicionais de outras áreas do direito não contemplam a complexidade dessa interface, tecnociência e sistema vivo. Então, um outro exemplo para poder demonstrar, né, o que seria um campo tradicional do direito lidando com uma temática própria do biodireito. A tecnociência contemporânea, ela nos permite reconhecer identidades pessoais não associadas à identificação de gênero binária, ao homem e à mulher. E aí eu pergunto a vocês, se uma pessoa, por exemplo, transitar entre de um gênero para outro, ou não se identificar com um gênero ou com outro, como nós vamos determinar o regime de aposentadoria dessa pessoa? Uma vez que o regime de aposentadoria, ele é pautado no gênero. Então, o tempo que se conta para a mulher é o tempo que se conta para o homem. Como nós vamos, por exemplo, reconhecer critérios de avaliação em um concurso público que tenha prova física e que tenha patamares diferentes para homens e para mulheres? Então, o direito administrativo é o ramo tradicional do direito que cuida, por exemplo, das regras de concurso público. E ele, na sua ciência, não tem uma solução para isso. Porque não é objeto do direito administrativo lidar com tecnociências e sistemas vivos. Da mesma forma, o direito previdenciário não vai ter uma solução para isso. Porque também não é o seu objeto de estudo da ciência, da sua ciência. E aí entra o biodireito. Porque ele, com o seu, digamos assim, com os seus fundamentos, com a sua formação, digamos assim, com a sua caixa de ferramentas, né, em face desse propósito de dar soluções jurídicas para situações de relação e de interface entre tecnociências e sistemas vivos, ele vai conferir um regime jurídico para essas situações,
que não são plenamente contempladas nas áreas tradicionais do direito. Então, nesse sentido é que o biodireito ele se comunica com essas áreas do direito mais tradicionais. Ao passo que ele se comunica, por exemplo, com o direito previdenciário, né, estabelecendo uma solução jurídica de direitos, de reconhecimento de direitos e deveres, para aquela situação em que há uma tecnociência em relação, afetando ou em interação com um sistema vivo. Então, é nesse sentido que o biodireito ele acaba assumindo, digamos assim, o seu objeto próprio, diferente das outras áreas, né? Ele reúne soluções para essas situações. E ao buscar, né, essas soluções, ele se comunica com as áreas do direito, mas também se comunica com as outras áreas. Quer dizer, eventualmente, para seguir no exemplo que eu sugeri aqui, o biodireito ele vai precisar de uma compreensão que a antropologia traga sobre a construção binária de gênero, que a sociologia traga sobre a afirmação dessa compreensão ao longo das sociedades ocidentais. E por aí segue. Então, essa compreensão sistemática do biodireito em nada precariza, digamos assim, a sua autonomia como área autônoma da ciência jurídica. Pelo contrário, fortalece, porque mostra um papel, de fato, próprio desse ramo, dessa forma de estudo do direito. Tá bom? Bom, espero que estejam, né, compreendendo, senão eu peço aqui que a professora André, a professora Sabrina interrompam aí, fiquem à vontade para fazer qualquer interposição, tá bom? E para quem está ouvindo, enfim, que infelizmente não tem a possibilidade de interação, volta aí o vídeo, né, tenta esclarecer alguma coisa que tenha ficado pelo caminho. Bom, e do que se compõe, né, esse novo ramo? Nós temos uma série de áreas que normalmente são associadas ao biodireito. Tal como, digamos assim, uma árvore com os seus galhos, né? Então nós temos um tronco comum que seria o biodireito, dentro dessa compreensão que eu estou sugerindo aqui, muito basilar, muito essencial, né? Com galhos próprios. O que eu quero dizer? A relação, por exemplo, médico e paciente, dentro de um contexto clínico, dentro de um contexto terapêutico, ela vai ensejar uma série de interesses e eventuais problemas jurídicos. E dentro desses problemas jurídicos, nós temos ali um conjunto de compreensões, tanto dos estudiosos especializados na área, quanto decisões dos tribunais, tentando estabelecer um regime jurídico para essa relação. E daí surge o direito médico. Aspectos da relação do médico e do paciente que despertam, digamos assim, interesse jurídico e soluções jurídicas. Então nós temos aí um rol de situações de responsabilidade civil do médico, de responsabilidade civil das instituições onde se pratica o atendimento médico, temos questões relacionadas aos direitos dos pacientes e uma série de outras, digamos assim, normativas que podem compreender, por exemplo, a responsabilidade ético-disciplinar perante o Conselho Federal de Medicina, tutela penal e por aí segue. Direito médico é biodireito? Sim, como um ramo. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu não posso descrever o biodireito através do direito médico, mas o direito médico estaria compreendido nesse ramo do direito que seria o biodireito. Porque o direito médico, ele também tem o aspecto de interface de uma tecnociência e de um sistema vivo, que no caso é a vida humana, né? Mas o biodireito passa além disso. Então o biodireito também terá, digamos assim, como um ramo ou como um galho dessa matriz, desse tronco, o direito sanitário. E aqui a gente vai incluir os aspectos relacionados ao SUS, a tutela do direito à saúde como direito fundamental social garantido a todos, a saúde pública e a saúde privada, a saúde suplementar.
toda discussão sanitária no aspecto jurídico, ela também constitui um ramo chamado direito sanitário, que compõe o biodireito dentro dessa compreensão mais genérica. Então, de novo, o direito sanitário não descreve o biodireito na sua completude, mas ele integra o biodireito no seu funcionamento. Podemos assim, né, compreender o direito ambiental como um ramo associado ao biodireito. Porque ali no direito ambiental nós temos, não só numa compreensão, digamos, fundada, centrada no homem ou na vida humana, mas eventualmente uma compreensão ecológica, né? Uma compreensão fundada, talvez, se não ecológica, pelo menos na vida como algo, um fenômeno não só humano, né? Mas dos sistemas vivos e, portanto, uma compreensão biocêntrica ou eventualmente ecocêntrica, né, do que é o direito ambiental. Também, quer dizer, uma parte do direito ambiental será tangenciada por essa interface tecnocientífica. E aí eu falei dos organismos geneticamente modificados, né, a questão do impacto, da contaminação de solo no uso de defensivos e de insumos na produção agrícola, o desequilíbrio, né, que eventualmente certos métodos de produção de alimentos podem causar, o compromisso que a própria Constituição estabelece de preservar, né, a biodiversidade, os biomas, enfim, para as gerações presentes e futuras. Então, tudo isso, de certa maneira, é também objeto, né, dentro dessa relação espécie-gênero, é também objeto do biodireito. Né? Uma área que, digamos, vem cada vez mais tornando consistente a sua argumentação jurídica é a área chamada de direito animal, ou seja, uma área de exame onde você tem o reconhecimento de direitos para vidas além da vida humana, para vidas não humanas. E isso implica, por exemplo, nos estudos clínicos de medicamentos, nos estudos, por exemplo, no campo do desenvolvimento de cosméticos, no estudo de testagem, às vezes até de tecidos de roupa, onde há o uso de vidas não humanas para essa testagem. Né? Nós temos aqui aspectos que tangenciam a produção de alimentos que envolvem vidas não humanas e abate. Nós temos aspectos que tangenciam a vida humana no que se refere à sua liberdade de confissão religiosa e prática religiosa associadas ao abate de vida não humana, ao sacrifício de vida não humana. Né? E tudo isso, novamente, dentro de uma interface tecnocientífica voltada para sistemas vivos, no caso, para vidas não humanas. Né? Então, nós teríamos hoje, digamos assim, conhecidos, né, esses 4 ramos, esses 4 galhos do biodireito: o direito médico, o direito sanitário, o direito ambiental e o direito animal. Não estou propondo aqui, né, uma radicalização do seu objeto. Estou apenas compartilhando com vocês uma compreensão do que se torna objeto do biodireito dentro dessa compreensão, desse conceito que eu sugiro aqui nesse nosso encontro do que possa ser o biodireito. Tá bom? E aí, né, nós temos nessa matéria aqui da faculdade, e aí também para o conhecimento de quem não é da faculdade, nós temos a bioética, né? A disciplina é biodireito e bioética. E o que seria a bioética? Né? Por que biodireito e bioética? Bom, inicialmente, começamos falando do direito e vamos agora falar do campo da ética e do campo da filosofia moral e do que é a bioética. Né? A ideia, né, da bioética, que não é uma ideia também, digamos, unânime, porque ela é temporal, geográfica e culturalmente determinada, né, ela surge para a nossa compreensão aqui no Brasil e para uma compreensão, digamos, de bioética do Ocidente, ela surge na segunda metade do século XX
E a primeira expressão, digamos assim, literária do termo bioética é de uma obra chamada Bioética, Pontes para o Futuro. Dentro dessa obra, né, o autor ele expõe uma compreensão de bioética voltado para as reflexões e preocupações com conteúdo valorativo e moral sobre os rumos. Eu vou fazer uma associação aqui que o autor não faz, sobre os rumos de uma sociedade com novos riscos. E como se debruçar sobre essa análise moral em face das novas tecnologias e das tecnociências. Mas, mais efetivamente, eu diria assim, que se houvesse uma certidão de nascimento, né, para a bioética, seria o que ficou reconhecido nos Estados Unidos como relatório Belmont. E do que se trata esse relatório? Isso, na verdade, foi uma preocupação do Congresso norte-americano, que o relatório chegou à sua conclusão no final da década de 70, mas as denúncias começaram ao longo da década de 70, pensando, né, nos Estados Unidos da América como um país que na década de 60 e 70 tinha uma tensão racial muito grande. Ao Congresso norte-americano chegaram denúncias de pesquisa com população negra carcerária que violavam qualquer preocupação sobre aspectos éticos. Então, populações que eram infectadas com sífilis, sem qualquer noção dessa infecção, e que não havia qualquer tipo de tratamento para essa população, apenas para estudar a evolução da sífilis, poder documentar como que a evolução dessa doença no organismo humano. Tratamentos degradantes no âmbito das relações clínicas. E as denúncias se avolumaram de tal forma que o Congresso determinou que fosse elaborado um relatório que pudesse mapear toda essa sorte de violações éticas no que se referia às relações clínicas e às relações de pesquisa clínica. E foi o que originou o relatório Belmont. Bom, desse relatório, dois autores, né, elaboraram um livro que é o principal livro sobre a compreensão ou a corrente mais debatida de bioética, que é a corrente da bioética por princípio. E os autores são o Beauchamp e o Childress. E dentro, né, dessa formulação, com base no relatório Belmont e do mapeamento que foi feito, esses autores eles sugeriram, né, mecanismos de averiguação das condutas médicas dentro das relações clínicas, a partir de princípios. Daí ser conhecido como bioética por princípios. Porque eles estabeleceram padrões de condutas pautados em princípios. Princípios que se complementam, princípios que, de alguma maneira, fazem uma performance daquilo que seria o correto dentro daqueles casos clínicos. E aqui eu chamo a atenção. A bioética, né, é um campo da ética aplicada. O que isso quer dizer? Não que não haja teorias bioéticas, mas a bioética ela surge através dos problemas. E as soluções que a bioética sugere são para problemas. Ou seja, é claro que ela é também, né, um sistema aberto que se comunica com a filosofia moral, que se utiliza das correntes filosóficas que, em geral, a nossa sociedade ocidental tem como referência de filosofia moral. Filosofia aristotélica, a ética das virtudes, a ética kantiana e a ética utilitária. Essas três linhas do pensamento da moralidade que formam a base do nosso pensamento filosófico no Ocidente, eu estou falando do Ocidente exatamente para que a nossa experiência, né, fique bem determinada cultural e geograficamente, no Ocidente, que basicamente forma o pensamento sobre filosofia moral, são esses três pensamentos, são essas três matrizes de pensamento. A ética das virtudes, a kantiana, deontológica e a utilitária, né?
E temos, é lógico, o ceticismo moral, onde se enxerga apenas relações de poder e força, independentemente da avaliação valorativa. Então, essas linhas, elas são, digamos, o fundamento desses princípios da bioética. Mas esses princípios, eles são pensados e mensurados a partir desses casos que foram relatados no relatório Belmont. E esses autores inicialmente formularam 3, mas depois corrigiram para 4 princípios bioéticos, né, que seriam o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio de justiça. Princípios que se complementam, como eu disse. Então, estruturalmente, dentro da teoria da bioética por princípios, não há um princípio com maior carga ou com maior densidade. Depende do caso concreto, qual vai prevalecer na solução. Mas como natureza principiológica, e isso já é uma experiência de quem é do direito, a natureza do princípio como espécie normativa é a sua validade prima facie. Ou seja, esses 4 princípios devem ser protagonistas, devem ser cânones de ação ou referências para a atuação, né? Mas no caso concreto, pode ser que um tenha preponderância sobre o outro. Pode ser que um caso concreto, a solução leve mais em consideração as condutas orientadas pela autonomia do que propriamente as condutas orientadas pela não maleficência. Então, podemos buscar soluções nesse sentido. Bom, essa é a principal matriz da bioética. É a bioética por princípios do Bouchan e do Childress. Principal, e eu destaco, não é a única. O campo da bioética é um campo de muito debate e divergência, exatamente por reunir soluções que tocam tão intimamente, tão profundamente, os temas que são de maior valor para todos. A vida, o início da vida, o fim da vida, o desenvolvimento da vida, os estágios da vida, a interação da vida no ambiente, a utilização da vida para algum fim. Então, são temas carregados de valores, enfim, que mesmo em um Estado laico, pode ter, por exemplo, uma sociedade que seja confessional. O Estado laico não determina a secularidade da sociedade. E pode ser uma pauta de valores religiosos a reger a vida da pessoa. E isso dá uma densidade a esses temas. Pode ser uma vida de um cético, mas que tem um comprometimento com um pensamento filosófico, libertário. Enfim, a questão é que essa ética aplicada, ela, digamos, ela se constrói e ela aponta o que um autor também bioeticista chamou de colapso do consenso. Né? Ou seja, o que é certo que existe na bioética é o dissenso. O dissenso promovido pelas visões particulares, o dissenso promovido pelas diferentes culturas, né? O dissenso que pode existir em períodos históricos diferentes. Né? Então, da corrente que eu falei para vocês, que é a mais conhecida, que seria essa bioética por princípios desses 2 autores, surgiram as chamadas correntes críticas da bioética, né, que buscam, na verdade, soluções que não foram contempladas por esses 4 princípios. Então, por exemplo, temos a bioética feminista. Aqui no Brasil, temos bioeticistas engajadas dentro dessa linha de pensamento da bioética. Né? Então, qual é o principal tema que os autores ignoram? A diferença dessas questões quando o gênero muda. Né? Quer dizer, os autores pensaram
em soluções sem considerar o gênero. E essas autoras da bioética feminista demonstram que essas soluções são diferentes se houver um gênero diferente. Claro, me refiro ao gênero feminino. Então a gente pode pensar, por exemplo, em uma solução bioética no que se refere à forma de cuidado com o paciente. Ou seja, temos a autonomia, temos a beneficência, temos a não maleficência, temos a justiça como princípios atuantes. Mas será que a minha preocupação com esses 4 princípios é a mesma se, por exemplo, eu estiver diante de uma mulher periférica, negra, no atendimento de um serviço público, na hora do parto? Quer dizer, o tema dos princípios, autonomia, beneficência, tudo isso não leva em consideração as diversas barreiras que existem em uma sociedade formada a partir de um modelo patriarcal, a partir de um modelo em que tenha, né, um discurso de gênero ramificado ao ponto de estabelecer privilégios para o gênero masculino. De maneira que eles não apresentam uma solução prática para essa mulher e que, por exemplo, sequer refletem sobre a possibilidade de violência obstétrica. Então essa é uma solução da corrente crítica da bioética feminista. Temos uma corrente crítica chamada de bioética da proteção, que é uma formulação latino-americana. E isso muda significativamente, porque o modelo da bioética por princípios é um modelo para a sociedade norte-americana da década de 80, a partir da década de 80, 90. Quer dizer, o próprio contexto geopolítico, né, estabelece uma diferença entre a sociedade norte-americana e os latino-americanos. Então, existem aspectos culturais, né, que não são contemplados dentro desse discurso de princípios, né? Como, por exemplo, né, como que você garante a autonomia a um participante de uma pesquisa, de um ensaio clínico, né, em um contexto em que não há democracia no que se refere ao acesso à saúde? O que eu quero dizer com isso? Imaginem que uma pessoa que depois de 8 meses ter conseguido agendar uma consulta em um atendimento de saúde, ela, durante o atendimento, o médico, a médica, informa a ela que está sendo feito um estudo sobre uma doença rara que essa pessoa é portadora, né? Olha, esse daqui é um hospital associado a uma universidade, um hospital universitário. Nós estamos pesquisando aqui, né, essa doença que a senhora tem e a gente queria saber se a senhora tem interesse em participar. A senhora participando, a senhora tem que vir aqui de 15 em 15 dias, receber medicamento, fazer consulta. O responsável, o coordenador, é o chefe do departamento, né, dessa especialidade. Imaginem essa paciente que naquela relação de consulta, que ela demorou 8 meses para conseguir, ela é informada que se ela participar, ela vai ser atendida a cada 15 dias. Que a cada 15 dias o chefe da unidade vai falar com ela. Essa pessoa vai aderir na hora. E por conta do contexto que nós temos de dificuldade de acesso e de falta de acesso democrático à saúde, há relatos, inclusive, de pessoas que omitem efeitos colaterais para não saírem, para não serem excluídas. Por mais esclarecida que tenha sido no termo que ela assina, a senhora tem que relatar, a senhora não vai ser excluída, vai continuar recebendo medicamento. O contexto político, geopolítico latino-americano
né, não assegura o exercício da autonomia tal como o modelo americano prevê no princípio da autonomia. Então, é importante uma compreensão bioética, né, que contemple esses aspectos culturais também, e geopolíticos. E aí, essa é a crítica da bioética por proteção, né. Então, eu falei aqui, né, do Engelhardt, que é um autor que critica, por exemplo, essa narrativa dos princípios. O Engelhardt, ele tem uma proposta muito próxima do procedimentalismo, né, que busca, na verdade, ele fala que a metanarrativa dos princípios, do tipo algo universal, algo geral, 4 princípios gerais, é um pensamento filosófico iluminista, e que não contempla a diversidade das situações concretas, dos múltiplos valores e principalmente da diferença do peso valorativo para cada envolvido em cada sociedade. E aí ele sugere que, na verdade, não tenha esses grandes princípios, mas que isso se forme através de um procedimento que seja reconhecido pelos envolvidos como algo ético, e não em condutas previamente estabelecidas a partir da orientação de grandes princípios. Ou seja, no campo, né, da bioética, nós temos diversas correntes que buscam soluções e demonstram, digamos assim, muito mais de maneira complementar do que propriamente de maneira a gerar incompatibilidade, demonstram como as soluções éticas podem ser obtidas dentro de situações de conflito onde valores muito importantes estão sendo discutidos. Então, o papel da bioética seria fornecer essas condutas eticamente adequadas diante desses conflitos e diante da solução desses conflitos para os envolvidos. Percebam, esses conflitos também são gerados pelas tecnociências e também envolvem os sistemas vivos. Daí essa comunicação que existe entre o biodireito e a bioética. Assim como nós temos no direito, né, a parte, digamos, da epistemologia jurídica, mas também temos a parte da filosofia do direito, né, eu, se me permitem a comparação, eu faria a comparação entre o biodireito e a bioética como aspectos complementares na solução, na compreensão desses conflitos. Na compreensão, digamos assim, da sua complexidade, que a bioética vai tentar jogar luzes, a bioética vai tentar, digamos assim, levantar, revolver os valores que estão ali inseridos e como eles estão em conflito, e como esse conflito é determinado. E, por outro lado, o biodireito, levando em consideração a densidade desses valores, vai buscar identificá-los no campo dos direitos. No campo dos direitos da personalidade, no campo dos direitos fundamentais, no campo dos direitos humanos. Então, quando eu falo, por exemplo, de um termo carregadíssimo, né, de valor, como o termo vida, vida pode ter diversos significados e diversas leituras. Eu posso estar falando de vida como um fenômeno biológico, eu posso estar falando de vida como um critério de identificação química, eu posso estar falando de vida como uma experiência pessoal e uma reflexão moral sobre a minha existência no mundo. Eu posso estar falando de vida como uma dimensão única, digamos assim, de compreensão. Eu posso estar falando de vida como um direito fundamental, que está no artigo 5º. Eu tenho diversas perspectivas de um substantivo.
E aí, essa interface entre o biodireito e a bioética, ela se faz muito importante por conta do papel de cada um. E também para que se tenha uma boa compreensão de onde um está atuando e onde outro está atuando. E o que eu quero dizer com isso? As soluções que a bioética propõe são, na verdade, soluções, digamos assim, de conteúdo moral. São condutas ou preocupações que levam em consideração o peso valorativo que está envolvido no caso que está sendo analisado. E como eu posso justificar a solução que eu estou dando dentro de uma aceitação moral para os envolvidos, para a sociedade. Então, a bioética, ela vai, por exemplo, buscar soluções éticas para que um médico possa intervir no corpo do seu paciente. E daí ela vai falar: olha, essa intervenção foi ética, ou essa intervenção violou um conteúdo ético. Mas isso não quer dizer necessariamente que, ao divergir de um aspecto ético, se tenha cometido um ilícito penal ou um ilícito civil. E aí é que está a questão dessa relação e, digamos assim, a necessidade de esclarecimento. Nem toda solução do biodireito é uma solução de bioética. Nem toda solução de bioética é uma solução de biodireito. E o ideal é que uma sirva de complemento para a outra, para que haja, de fato, né, um bom cumprimento do papel de cada uma. Então, não dá para compreender, por exemplo, a bioética como sendo a fiscalizadora da moralidade alheia, mas também não dá para compreender que o direito seja o braço armado da bioética. A bioética resolve e o direito manda cumprir sob pena de sanção. Eles funcionam de forma complementar. Então, por exemplo, o biodireito ele pode se valer da solução bioética para fundamentar a dimensão ou até que nível um direito pode ser limitado ou que um direito deva ser promovido. E aí aliar a solução ética à solução jurídica. Sabemos que existem soluções legislativas, judiciais, executivas antiéticas. Assim como, eventualmente, né, se pode encontrar atuações, digamos assim, que buscam uma legitimação dentro da bioética, mas que violam o direito. Então, por exemplo, dentro da atual situação do ordenamento jurídico brasileiro, um médico, por exemplo, ele pode ser responsabilizado por homicídio por entender que agiu de forma correta do ponto de vista bioético ao limitar a assistência terapêutica de um paciente, abreviando a sua morte. Então, o médico ele pode falar: olha, eu vou tirar do respirador porque a pessoa está numa situação irreversível. Ela não progride mais daqui. Daqui é para a morte. Então, eu não vou fazer mais nada. Eu não consigo reverter, eu não consigo restabelecer as funções dessa pessoa, eu só consigo manter. Então, se eu tiro o suporte, ela vai ter o declínio até a morte. Mas manter a situação em que ela está, na minha compreensão, estou dando um exemplo, tá? Na minha compreensão bioética, é errado. Porque a situação que ela está é uma situação que já está abaixo da qualidade de vida que ela tinha. Então eu não estou mantendo a vida da forma como ela foi vivida por essa pessoa até esse momento. Eu estou mantendo a vida dela de uma forma abaixo da qualidade que ela tinha. Aí ele justifica: eu não vou gerar benefício, eu não vou agir de forma beneficente se eu a mantiver aqui. Pelo contrário, eu vou perpetuar
uma solução que é indigna para essa pessoa e, portanto, eu vou gerar um mal. E vou violar também o princípio da não maleficência. E aí esse médico vai lá e limita a assistência terapêutica. Isso quer dizer que, por exemplo, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória e ele não tenta reverter. Ele declara o óbito. Isso, aos olhos de alguém do direito, pode ser entendido como uma falta médica que determinou a morte da pessoa e, portanto, um homicídio. Então, isso que pode se legitimar no campo da bioética, eventualmente pode ser um ilícito. Um ilícito de caráter penal, eventualmente um ilícito de fundamento civil, que vai servir para uma reparação futura. Então, é importante nessa, digamos assim, compreensão do que é biodireito e bioética, que é a proposta desse nosso encontro, é importante que se reconheça, digamos, um campo de interação, tá? Que existem interesses compartilhados entre eles, mas que são funcionamentos diferentes. Que funcionam e que têm maneiras de solucionar diferentes e que mantém cada um a sua autonomia, apesar da sua confluência, apesar da sua interação. Né? E também aqui que a gente tenha também, a partir dessa compreensão, uma capacidade de analisar as falas, sempre que as falas envolvem, né, temas de densidade valorativa, temas como, por exemplo, a vida, né, quando essa fala se direciona ao direito e quando essa fala se direciona à moral. Independentemente de onde ela venha, conhecendo, né, esses funcionamentos, esses campos, isso nos permite também identificar se a pessoa, de fato, embora tenha usado direito à vida, se essa pessoa, de fato, está digamos assim, se dirigindo ao direito à vida, ao direito garantido na Constituição da República, no artigo 5º caput, ou se ela está apenas falando a sua compreensão moral sobre vida. Ou seja, o seu status de moralidade sobre a percepção do que é a vida. Né? Porque, por vezes, a linguagem moral se apropria dos termos do direito para, com essa apropriação, se valer da força que o direito tem de se impor. Né? E aí, já assim, para, pelo menos nesse bloco aqui, concluir a minha fala, eu compartilho com vocês a seguinte questão. Se nesse exemplo que eu dei, o paciente pede para o médico parar de intervir. O paciente fala, não quero mais diálise. A minha falência renal é aguda, severa, estou fora da lista para receptores de órgão, então a doação, que seria a única coisa, não é possível, o medicamento não faz efeito e a diálise está procrastinando a minha morte, só isso. E os efeitos colaterais da diálise são muito inconvenientes, eu não quero mais fazer diálise. Aqui, tradicionalmente, né, se falaria, existe um conflito. Existe um conflito entre a liberdade do paciente, existe um conflito entre a sua autonomia, né, e a vida. Então, o paciente tem o direito a se autodeterminar, mas também tem direito à vida, que seria violado por essa conduta. E normalmente se fala, né, o direito à liberdade, o direito à vida, e aí a linguagem se torna uma linguagem jurídica, de direito, a vida é um direito fundamental. Os direitos fundamentais são inalienáveis. Não se pode, né, dispor sobre direitos fundamentais, direitos da personalidade que compõem aquele indivíduo. Pois bem, eu faço a seguinte pergunta, né? Se estamos no campo do direito, e o direito tradicionalmente se coloca ali para pacificar os conflitos e resolvê-los da melhor maneira, para que haja um conflito de direitos, é preciso que haja mais de um interessado. Não é verdade? E aí eu pergunto, bom, se estamos na linguagem do direito, estamos falando do direito à liberdade do paciente, não é isso? E de quem é o direito à vida? Do médico? Do paciente também. Ou seja, vejam, é um dilema
é uma discussão moral, não é de direito. Não é de direito. Os problemas que surgem desse caso são problemas que são enfrentados pela bioética. Mas não há um conflito de direitos. Você pode discutir a questão da responsabilidade e do médico querer se eximir de responsabilidade. E aí você coloca esse tema em pauta, no direito. Você pode discutir o direito à objeção de consciência do médico. E aí colocar a objeção de consciência do médico e a liberdade do paciente em conflito de direitos. Mas a vida e a liberdade, como direitos, são titularizadas pelo paciente. Se o paciente tem uma avaliação moral diferente do médico sobre vida e liberdade, por que fazer valer, pelo direito, a avaliação do médico e não a do paciente? Se a vida é um direito fundamental, ao lado dela, depois da vírgula, no caput do artigo 5º, está a liberdade. Na redação, todas estão no mesmo status constitucional, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, inclusive na mesma frase, separadas por uma vírgula. Qualquer hierarquia prévia entre vida e liberdade surge de uma avaliação moral e não de uma avaliação jurídica. E com esse exemplo eu mostro aqui e encerro a minha fala, né, da necessidade de uma boa compreensão do que é o biodireito, a bioética, o campo de atuação e as ferramentas de solução de cada uma dessas áreas. Eu espero, né, que esse vídeo seja proveitoso para todos aqueles que têm interesse no tema, espero ter contribuído para o debate na área. É uma fala, como eu disse, é uma fala muito sintética e simplória também sobre o tema, que tem como objetivo apenas compartilhar uma compreensão, né, do que é, não estabelecer de forma dogmática ou definitiva qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de solução, apenas fomentar, né, dentro desse espaço universitário, do espaço próprio, que deve ser o espaço do debate, da reflexão crítica, fomentar um pouco, né, o interesse de vocês a refletir sobre esses temas. Professora Andréia, professora Sabrina, obrigado por terem me convidado para esse nosso encontro. Eu retorno aqui a palavra para a professora Andréia e agradeço imensamente aqui, né, compartilhar com vocês essa sala e também a gentileza do convite para participar desse evento. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Rafael, sem dúvida, que eu falo, esses eventos a gente aprende, né? O enriquecimento para todos, então é ótimo, assim, o seu conhecimento, né, da área, e aquilo que você falou, né, como nós, né, tínhamos conversado um pouquinho antes, né, é uma área que demanda, né, bastante discussão, são tantas questões polêmicas, né, e muito legal essa fala no final em relação a direito e moral. Quando a gente começa, né, o curso de Direito, lá no primeiro período, a gente começa com essa discussão de direito e moral, né, e às vezes o aluno, quando ingressa, ele fala, poxa, né, cadê o Código Penal, cadê o Código Civil? Mas é o alicerce, né, do curso de Direito, e aí você está demonstrando tantas questões atuais, e aí que direito e moral estão aí estabelecendo a teoria dos círculos, né, que a gente acaba falando tanto de direito e moral, e você trazendo aí a sua fala e trazendo todas essas questões. Eu te agradeço muito, professor Rafael, sem dúvida, todo esse panorama, né, você conseguir aí, em tão pouco tempo, né, trazer tantas informações, com certeza isso vai enriquecer a todos que puderem assistir, né, e que tiverem curiosidade, como você falou, não só os alunos da disciplina, né, mas também aqueles que tiverem interesse em aprender, em conhecer um pouco mais sobre bioética e biodireito. Eu te agradeço. Bom, eu vou passar a professora Sabrina, passo a palavra para alguma ponderação, né, para algum comentário acerca do que foi apresentado pelo professor Rafael. Vou fechar aqui meu microfone, professora Sabrina, te passo a palavra. Obrigada, professora Andréia. Também agradeço o convite da professora Andréia, né? Para mim, essa tarde
noite ou manhã é muito rica, né? E acho que a fala do professor Rafael foi muito rica e muito esclarecedora, como a professora Andréia falou inicialmente. Eu acho que a gente consegue concluir algumas coisas, né, de uma forma bem clara e bem simples, mas de uma forma que nos traz a refletir coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, essa relação entre bioética e biodireito, que muitos entendem como sinônimos, e agora a gente está vendo que não são, né, que a gente está nessa ideia de bioética com valores, né, com aquela ideia de o que é justo, o que é injusto, né, porque a gente tem que, se a gente for refletir lá na ética, né, o que é justo para mim pode ser não ser justo para o professor Rafael e também para a professora Andréia. E a gente começa a alicerçar isso, né? Quais são os valores que são preponderantes para a Sabrina, quais são para o professor Rafael, para a professora Andréia. Eu acho que essas questões éticas, elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Isso que as instituições, né, não só com a ideia de compliance, começaram também a trazer. Hoje, os hospitais, eles têm os seus códigos de ética, né, que são muitas vezes debatidos. E eu acho que cada questão casuística deve ser muito bem levantada e trabalhada, porque a fala do professor Rafael, se a gente for ver bem, é muito mais de questionamentos do que certezas, né? E eu acho que isso que traz para esse tema, para essa temática, uma ideia tão rica, né? Que a gente acaba trabalhando com vários exemplos e que a gente acaba refletindo no direito, né? Então, por isso, o biodireito, né? Essa ideia do lícito e ilícito. Eu acho que isso ficou bem claro na fala do professor Rafael. Eu acho que esses são os pontos principais, ao meu ver. E a complementariedade de uma área com a outra. Às vezes eu tenho soluções éticas que vão fundamentar o direito, né? E às vezes o direito vai acabar fundamentando decisões éticas. E isso a gente sabe que acontece. E assim, eu acho que a ideia de interdisciplinaridade, né, é muito presente. Eu acho que não só essa ideia do público e privado, mas como o professor Rafael, a gente acaba, como o professor Rafael falou, a gente acaba utilizando e refletindo sobre várias áreas do direito, né? Não só o direito civil, né, nossa responsabilidade civil, boa e velha responsabilidade civil, mas a gente vai lá para o direito previdenciário, né, para a ideia de direito administrativo, de gênero, né, os direitos animais, não humanos, que hoje está cada vez mais presente. Quanto tempo, né, a gente tem a indústria dos cosméticos fazendo testes em animais, e aí cada vez mais, felizmente, por causa do biodireito, porque por causa das nossas discussões éticas, né, dessa complementariedade, a gente vê sites falando marca tal deixou de fazer testes em animais, né? Que vitória, né? Para os estudiosos, como o professor Rafael da área, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que questões como aborto, eutanásia, né? Que são questões que, infelizmente, estão conosco há séculos, né? E a gente ainda não tem soluções para isso. Então, eu acho que o biodireito, principalmente, nos faz pensar e refletir em muitas áreas, né? Essa casuística tão rica. E eu acho, assim, que o que eu tenho mais perguntas do que falas do professor Rafael. E eu queria, assim, a título bem de curiosidade, uma questão que eu acho que acaba trazendo essa ideia de justo ou injusto para muita gente na atualidade é a Covid, né? A gente está vivendo uma pandemia hoje e muitas pessoas hoje têm opinião formada, né? Tanto pelas mídias, enfim, por Facebook, Instagram, é tudo tão presente, né? Hoje todo mundo tem uma opinião. Mas em uma visão de biodireito, né? Eu queria saber um pouquinho do professor Rafael, justamente o que ele acha que a pandemia em si trouxe, né? E refletiu para o biodireito, penso eu. A gente tem a telemedicina hoje, né? Como o professor Rafael falou, da relação paciente-médico. Aí, mudando, a gente tem a relação de trabalho, né? Própria dos hospitais hoje, que eu acredito que cabe muito bem dentro dessa ideia de biodireito, né, proteção frente a essa pandemia. A gente tem outros dilemas, falta de leitos, ou escolha de qual vai ser o paciente que tem
direito a esse leito ou não, isso está bem presente, por exemplo, na Itália, na Inglaterra. Então, eu fico, assim, né, com essa reflexão, assim, eu acho que, de repente, o professor Rafael nos traz algumas falas bem ricas para finalização. Enfim, acho que era isso a minha contribuição final. Obrigada, professora Andréia. Professor Rafael, devolvo a palavra. Olha, eu acho assim que nós estamos realmente, professora Sabrina, professora Andréia, no espaço próprio, porque a investigação ela é movida pela dúvida. Então, não é uma embromação minha, né, ter mais dúvidas do que certezas. As dúvidas é que movimentam, né, o nosso interesse, a nossa discussão, e eu acho que conferem, né, de alguma forma, assim, uma visão crítica e uma reflexão científica sobre esses temas que são muito importantes, né? Não só para a experiência de nós três que somos do direito, né? Mas para, eu diria assim, para o compromisso que nós temos pela nossa carreira da docência, para o compromisso que nós temos por estarmos numa universidade pública com a população. Então é importante, né, eu acho, que a gente sempre tenha o compromisso com a dúvida, com o debate, com a reflexão, né, e com, digamos assim, com uma percepção crítico-democrática, né, dos temas, para cumprir corretamente o papel que nos é dado, né, dentro da nossa profissão e dentro do espaço em que a gente trabalha. Professora Sabrina, a pandemia, né, quer dizer, o impacto da pandemia, o impacto que eu vejo especificamente no campo, né, do biodireito, ele movimenta áreas, digamos assim, que até então nós não enxergávamos como áreas de interferência tecnocientífica. O que eu quero dizer com isso? Até a situação, por exemplo, da declaração jurídica, né, da pandemia, nós não tínhamos a percepção jurídica de como a saúde ela pode afetar, por exemplo, contratos. E nós tivemos uma lei que alterou o regime jurídico durante a pandemia. Então, você tem, por exemplo, mas o que tem de biodireito em um contrato de locação? Ora, a locação, ela garante moradia. A moradia tudo, né, professor Rafael? Desculpa interromper, mas hoje tudo, né, professor Rafael? Exato, porque quer dizer, a medida de proteção da vida é o isolamento. E para eu me isolar, eu preciso de moradia. Então, aquilo que me garante a moradia, né, por ter ganhado, digamos assim, um peso até econômico maior, não pode ser objeto no plano do direito de exploração estritamente econômica. Porque esse contrato de locação, por exemplo, passou a ser afetado pela interface tecnocientífica com a vida humana. O estado atual de pandemia altera o equilíbrio econômico desse contrato, né? E altera, de certa forma, por exemplo, a capacidade de solvência por parte do locatário. Então, uma solução que o direito das locações, seja a lei específica, seja o Código Civil, não previu, foi o inadimplemento por conta de pandemia. Então, o direito civil tradicional não resolve. É preciso do biodireito, uma solução de biodireito a justificar, por exemplo, a limitação de despejo, a justificar, por exemplo, eventualmente uma revisão contratual dos aluguéis, como outros países assumiram que o Brasil, nesse regime transitório, não assumiu, a possibilidade de revisão dos valores do contrato de locação durante a pandemia. Né? São soluções que até então nós achávamos que estavam bem resolvidas nas leis especiais, né? Até que identificássemos, enfim, a sua interface. Agora, no campo da bioética, né, a questão pandêmica, ela passa, se nós pensarmos, por exemplo, né, nesse modelo
tradicional da bioética por princípios do Bouchan e do Childress, ela passa por critérios de justiça, por exemplo, no que se refere à distribuição de leitos, né? Aqui no Brasil, a sociedade científica, enfim, tentou, né, estabelecer critérios, como se fossem critérios de pontuação para qualificação na escolha de leitos, mas são critérios, como a bioética em si, são critérios passíveis de crítica. Então, por exemplo, a faixa etária ela pode ser um critério bioético a justificar a internação. No sentido em que, se eu associar, né, digamos assim, ao meu motivador para a alocação daquele leito, a efetividade da internação, eu excluo pessoas com síndrome aguda grave, que já, por exemplo, tenham um determinado comprometimento pulmonar muito elevado, eu posso falar, olha, a eficácia da internação, ela é muito reduzida, porque eu vou conferir essa pessoa ali, talvez, no leito de UTI, mais 3 dias de vida, mas o comprometimento respiratório já é irreversível. Enquanto eu tenho uma outra pessoa com menos idade, que eu consigo reverter, ou tenho a chance de reverter. E aí eu tenho, né, por outro lado, uma discussão bioética de que temos que proteger e dar vez aos idosos no acesso a esses leitos. E aí eu penso no direito. O direito, a Constituição prevê a proteção do idoso. É dever do Estado, da família e da sociedade promover e garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa. Está na Constituição. E aí, em razão da idade, eu desqualifico esse idoso a acessar o leito. Vejam, aquilo que eventualmente eu consigo legitimar no discurso da bioética, assim, não, olha, o recurso é escasso. Então, eu dentro de um pensamento moral utilitário, eu vou colocar a pessoa que tem mais chance de reverter. Então, se a idade avançada torna pouco eficiente a minha ação, eu justifico, né, a escolha de uma vida por outra, eu justifico com base na eficiência. No campo da bioética, na solução moral, eu consigo uma solução que eu posso discordar, né, mas que eu tenho justificativa. Eu tenho justificativa. Né? Mas essa justificativa eventualmente não atenderá ao direito. Né? Nós temos, para além, né, da questão nacional, nós temos hoje um debate de bioética internacional no que se refere à distribuição das vacinas em si. E a um apartheid vacinal. Né? Então, nós temos uma discussão de propriedade intelectual sobre as vacinas. Quer dizer, em um momento de pandemia, deve-se proteger a patente dos medicamentos, deve-se proteger, perdão, das vacinas, deve-se proteger vacina como propriedade de quem desenvolveu, porque se eu protejo a vacina como propriedade, eu coloco a vacina como produto, como mercadoria. E a mercadoria está no mercado para ser consumida, para ser negociada. Se no momento de, digamos assim, de alta demanda, eu tenho um produto que atende a demanda, eu vou comercializá-lo. Vai virar regra de mercado. E num contexto de bioética global, se justifica a proteção patentária, se justifica tratar a vacina como produto, uma vez que as vidas e a manutenção dessas vidas esteja associada a esse acesso? Porque, enfim, né, eu posso pensar que num outro momento, onde a população mundial já tenha, de certa maneira, uma imunidade constituída para o Covid, aí eu vou comercializar. Anualmente, semestralmente vai ter aplicação, quem vai desenvolver, quem vai fornecer insumo, ativo, beleza, eu vou explorar economicamente. Mas nesse momento específico, será que do ponto de vista bioético se legitima? Será que
ao tratá-la como algo que deva ser adquirido e não compartilhado, né, eu não promovo dentro da política internacional uma segregação, e principalmente, né, os segregados são a população mais expostas a ensaios clínicos antiéticos, que é a população dos países do continente africano. Então, às vezes, espanta ver numa revista científica, né, internacional resultados de um estudo clínico de um grupo alemão feito no Congo. Por que não foi aprovado? Por que esse ensaio não foi aprovado na Alemanha? Então, o que eu percebo, professora Sabrina, é que esses temas são, eu acho que, reavivados por essa situação de emergência epidemiológica e de saúde pública, né? Quer dizer, o tema, por exemplo, da autonomia e da vacinação compulsória, né? O tema do poder familiar, do poder dever familiar no que se refere à vacinação dos seus filhos e filhas, né? Até que ponto nós estamos em um debate moral, né? E quando esse espaço da moralidade ele ultrapassa as portas do direito, para aí sim discutirmos direitos individuais, garantias individuais e garantias coletivas sociais. Né? Bom, de novo, né, são reflexões e dúvidas que compartilho com vocês, né? Não são respostas definitivas, são muito mais dúvidas persistentes. Eu agradeço a professora Sabrina, né, por trazer essa inquietação, né, e por fomentar. Eu acho, como o Rafael falou, né, desde o início, é uma disciplina que traz, né, é uma área que traz um debate e que acaba envolvendo outras áreas tão sensíveis, né, que é a questão da moral, que é a ética. Eu acho que são questões, né, como a Sabrina falou, que é justo, né, são conceitos que, para nós três aqui, são, né, se eu perguntar, cada um vai ter uma resposta. Então, é uma área muito delicada, então, e é uma área que realmente a discussão é muito grande e, com certeza, essas outras áreas tão sensíveis, né, que acabam rodeando, elas têm essas implicações. Eu agradeço novamente, agradeço muito ao professor Rafael, agradeço muito à professora Sabrina. Eu tenho certeza que essa aula, né, ela vai enriquecer não só os alunos da disciplina, né, de biodireito, de bioética, mas também todos aqueles que tiverem curiosidade, né, e que quiserem conhecer um pouco mais sobre a matéria. Sem dúvida, o debate, né, ele só vai enriquecer essa área do conhecimento. Então, eu agradeço novamente ao professor Rafael, agradeço novamente à professora Sabrina, e eu encerro aqui, então, essa nossa aula inaugural. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.